Olá pessoas, eu me chamo Bárbara, sou aluna do quarto semestre do curso de Ciência da Computação pela FURB e este é um vídeo explicativo sobre isomorfismo para a disciplina de grafos. Bom, para começar eu vou falar sobre o que é o isomorfismo. Isomorfismo é você conseguir representar de formas diferentes o mesmo grafo, mas formas apenas visuais, porque você deve manter a sequência de graus equivalente e a adjacência entre os vértices. Vamos para uma explicação um pouquinho mais completa? Agora, dando uma explicação um pouco mais técnica. Dois grafos, G e H, serão isomorfos se nós pudermos obter H renomeando os vértices de G. Isto é, se existir correspondência de 1 para 1 entre os vértices de G e H, de tal forma que o número de arestas conectadas a cada par de vértices em G é igual ao número de arestas conectadas aos pares de vértices correspondentes em H, tal correspondência de 1 para 1 constitui o isomorfismo. O isomorfismo pode ser aplicado no reconhecimento de padrões, data mining, para a recuperação de informações, para o reconhecimento de imagens, para layouts de circuitos eletrônicos e na química. Dentre diversas outras aplicações possíveis, essas são algumas que podemos citar. Mas como vamos reconhecer o isomorfismo? Podemos reconhecer que dois grafos não são isomorfos através de invariantes como a quantidade de vértices, a quantidade de arestas, a existência de arestas paralelas ou não, a existência de laços, a existência de um vértice com grau diferente em um dos grafos, a conexidade, se um for conexo e o outro não, e a existência de ciclos, se um possui e o outro não, ou se um possui mais que o outro. Após conferir se todos esses requisitos permitem que o grafo seja isomorfo, ainda precisamos verificar se ele realmente é, pois atender essas situações não o faz isomorfo automaticamente. Como, por exemplo, nessa nossa imagem, esses dois grafos. Apesar de atenderem toda a listagem anterior, ambos não são isomorfos. Ok, mas então, como eu vou verificar se os dois grafos são isomorfos? Podemos tentar resolver isto através da função, associando cada vértice do grafo G a um vértice do grafo H, levando em consideração a quantidade de ligações e com qual outro vértice ele também está relacionado, como no exemplo abaixo. Relacionamos o vértice A com o número 1 por possuir três relações com outros vértices. Já o vértice B possui também três relações, porém não está associado ao vértice A. Com isso, ligamos ele ao vértice 6 do outro grafo. Com isso, vamos encaixando todos os vértices do primeiro grafo com o segundo grafo, levando em consideração a quantidade de ligações e os vértices com que ele está relacionado também. Por isso, no exemplo abaixo, temos o seguinte resultado de função. O vértice A é relacionado ao vértice 1, o vértice B é relacionado ao vértice 6, o C ao 8, o D ao 3, o G ao 5, o H ao 2, o I ao 4 e o J ao 7. Ou seja, ambos os grafos são isomorfos. E existe outra forma de verificar isso sem ser por chute, adivinhação e encaixando os números? Sim, existe, construindo uma árvore a partir de um dos vértices de algum dos grafos. Vamos considerar que o grafo com letras é o grafo G e o grafo com números é o grafo H. Vamos escolher um dos vértices de cada grafo. No grafo G, escolhemos o vértice P e no grafo H, escolhemos o vértice 3. Ambos os vértices possuem duas arestas. Depois de escolher, escrevemos os vértices ligados ao vértice escolhido e validamos se o que está relacionado a estes vértices condizem na quantidade e na quantidade de arestas de cada um. Colocamos o valor como ok para este vértice, ou seja, neste nosso exemplo, P equivale ao vértice 3 e partimos para a próxima execução. Selecionamos novamente um vértice em cada grafo e fazemos igual fizemos no primeiro, lembrando de comparar novamente e ver se o resultado condiz com o resultado da árvore do outro grafo também. Nesse caso, escolhemos o vértice Q do grafo G e o 2 do H. E como a quantidade de arestas que sobraram condizem em ambos os grafos, marcamos esse valor também como ok e vamos para a próxima execução.
Novamente, selecionamos o vértice T do grafo G e o 5 do grafo H. Comparamos novamente os resultados e, como está tudo certo, marcamos esse valor como ok também e partimos para a próxima execução. Chegamos ao fim desse caminho da árvore. Agora vamos retornando para achar algum vértice aberto anteriormente. Desta vez, processamos o vértice S do grafo G e o vértice 1 do H. Tudo por questão de escolha mesmo. Assim como os outros processos já executados, comparamos os valores e damos o OK para este valor também. Selecionamos novamente um dos vértices e continuamos o processo. Comparamos novamente o resultado. Desta vez, escolhemos o vértice R do grafo G e o 4 do H. Marcamos esse valor como OK e vamos para a próxima execução. Como conseguimos associar todos os valores, podemos dizer que esse grafo G e o grafo H são isomorfos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha conseguido explicar de uma forma boa o que é o isomorfismo. Até o próximo semestre.